Fala rapaziada, Caos na área aqui para comentar um pouco sobre toda essa patifaria que a gente está vivendo aqui no Brasil. Eu separei algumas notícias aqui, uma mais bizarra do que a outra, que aconteceram só no dia de hoje. Sem assunto, pelo menos a gente não fica aqui no Brasil. E a primeira é que o ministro do STF, Flávio Dino, defende, olhem só, penas mais duras para juízes corruptos. E a primeira coisa que eu pensei quando vi essa notícia é: caramba, o Flávio Dino tá querendo rifar o Alexandre de Moraes? Tudo bem que o assunto do Banco Master não está tão em evidência como esteve há algumas semanas atrás, mas o Brasil inteiro já percebeu que supostamente, eu tenho que falar assim, né? Porque já viram. Senão, o Uber Black encosta aqui em casa, de manhã cedo. E vocês acham que eu tô zoando? Não tô não. Fiquem aqui até o final do vídeo que eu lhes provo o que estou falando. Mas enfim, qual é a do Flávio Dino fazendo esse tipo de defesa sobre penas mais duras para juízes corruptos? O próprio Flávio Dino, quando era governador do estado do Maranhão, estava envolvido em uma porrada de caso de desvio de verba na época do Covid. Enquanto o brasileiro estava morrendo, o Flávio Dino e seus comparsas estavam supostamente metendo a mão na verba que deveriam ir para os respiradores e ser revertido para os cuidados dos doentes acometidos pelo C-19 naquela época. Que moral que esse cara tem para falar de corrupção? Tudo bem, ele era governador quando teve essa treta aí dos respiradores lá no Maranhão, onde a verba foi desviada, mas de qualquer forma, supostamente, ele é corrupto. Fora que ele é do partido do PT, né? E os coleguinhas dele de Supremo Tribunal Federal, eu acho que se pegarem para investigar cada um deles, provavelmente vai se achar alguma coisa, principalmente o Xandão, né? Com esse negócio aí de Banco Master, fora vários outros crimes que possivelmente ele possa ter cometido. Então, é uma piada, né? O Flávio Dino vir defender penas mais duras a juízes corruptos. Uma outra notícia relevante com a qual eu me deparei hoje é que o senador Sérgio Moro, que na época da Lava Jato colocou o Lula na cadeia, e eu ri muito quando isso aconteceu, está liderando todos os cenários na pesquisa da Genial Quaest para o governo do estado do Paraná. E, na minha opinião, caso não ocorra nada extraordinário, é certo que o Sérgio Moro será o próximo governador do Paraná. Eu não gosto muito dele. Na verdade, vocês vão perceber com o tempo, quem for acompanhando aqui o canal, que eu não gosto de político nenhum. Mas, enfim, apesar de todas as críticas que eu tenho contra o senador Sérgio Moro, poderia ser muito pior. O governo do estado do Paraná poderia cair em péssimas mãos. Então, dos males, o menor. O Paraná é um estado que eu gosto bastante, já trabalhei lá, gosto de ir para lá para viajar também. É um excelente estado e muito provavelmente, se eu não estivesse saindo do Brasil no final do ano, eu até moraria lá, caso, né, eu fosse viver minha vida aqui no Brasil. É um estado que eu realmente acho muito legal e que, em comparação com vários outros estados do Brasil, ele se sobressai em muitos aspectos. E é isso, aparentemente o Moro será o próximo governador de lá. Também temos aqui o que foi a principal notícia do dia, uma notícia extremamente trágica para qualquer pessoa que preza o mínimo por liberdade de expressão e por justiça. Como diz o jornalista Sam Puncher aqui nessa publicação, um morador de Presidente Prudente foi abordado por agentes da Polícia Federal
por exibir uma faixa onde estava escrita a palavra ladrão na própria janela da casa dele, em um prédio próximo a um evento que receberia o marginal, né? O ladrão do Lula. E aí, os supostos agentes, que para mim não são agentes coisíssima nenhuma, são criminosos, ao meu ver, que servem a uma ditadura, a um regime ditatorial. É simplesmente isso o que eles são. O cidadão estava dentro da própria casa dele, exibiu essa faixa que é genérica, não tem nem o nome do Lula ali naquela faixa, e mesmo que tivesse, é a liberdade de expressão dele chamar um ladrão de ladrão, mas como a gente não vive mais em um Estado democrático de direito e sim em uma ditadura totalitária, a liberdade de expressão já foi pro caralho há muito tempo. O que rege aqui agora o nosso país é o autoritarismo do Supremo Tribunal Federal junto ao governo federal, esse consórciozinho PT-STF, STF esse que tem, sei lá, 80% dos ministros indicados pelo PT. Como isso poderia dar errado? Fiquem aqui com um trechinho do vídeo. Se der algum problema no evento, eu venho e tiro, beleza. Não, agora, a gente está falando, vai dar. A gente já está informando para o senhor que já vai dar, porque a gente veio antes para isso. Quando vier o nosso superior, tudo, que vai ser no dia do evento, você entendeu? Eles vão vir em tudo, eles vão vir com mais, entendeu? Mais rigor. Porque o senhor não foi alertado. É opinião, cara. Eles vão considerar isso como opinião, velho. Para quem quiser ver o conteúdo completo, eu vou deixar aqui no link da descrição desse vídeo. O vídeo em questão é muito longo, tem 8 minutos, então não vale a pena eu colocar ele aqui na íntegra. Mas só por esse trecho aqui, todo mundo já consegue perceber que é simplesmente o Estado usando da sua força para intimidar e oprimir um cidadão dentro da sua própria casa. E um cidadão que estava dizendo a verdade. Não que se fosse mentira, ele também não teria o direito de fazê-lo. Mentir no Brasil não é crime, até onde eu sei. Espero eu que esse cara não siga sendo perseguido pelo Estado. E por falar em perseguidos políticos, hoje o ditador Alexandre de Moraes aparentemente se cansou, né, de brincar com pelo menos uma das presas políticas dele e concedeu prisão domiciliar à senhora Fátima de Tubarão e também a 17 idosos do 8 de janeiro. Pessoas essas que não tinham um antecedente criminal que seja, fizeram merda, foram lá e quebraram coisas no 8 de janeiro, foram lá, fizeram merda, quebraram coisas, porém, nada que os militantes do PT já não tivessem feito, e eles nunca ficaram mais do que um dia presos por causa disso. Os manifestantes derrubam as barricadas aqui de proteção do Palácio do Planalto. A polícia reage com spray de pimenta. Os manifestantes partem para cima dos policiais com pedaços de pau, de canos e pedras. E continua voando ainda, pedaços de pau, e a polícia reage do outro lado com arma de choque. Quando a situação parecia ficar tranquila, um novo confronto tem início. Pelo menos 2 policiais já estão feridos aqui, no meio dessa confusão. A gente pode perceber que continua voando pau. De acordo com a Polícia Militar, 22 ficaram feridos. Eles foram atendidos pela enfermaria do Palácio do Planalto e levados ao hospital. Infelizmente, vem uma molecada na frente, é normal isso também, gente. Isso não é nem um fim de mundo, faz parte. Houve confusão também em frente à Embaixada dos Estados Unidos. Nossa equipe quase foi agredida ao registrar que algumas pessoas pregavam faixas nos muros da representação diplomática. Enquanto essa senhora, a dona Fátima e outros 17 idosos que foram soltos, ficaram por 3 anos sendo torturados dentro da cadeia, fora todo mundo que ainda está preso e segue sob tortura. Ditadura é foda, hein, mano? Eu
não achei, né, há alguns anos atrás que chegaríamos nesse ponto. Menos mal que pelo menos agora, pelo menos essa senhora e os outros 17 idosos vão poder voltar para suas casas. Claro, até quando Alexandre de Moraes deixar, né? Porque às vezes ele fica com raivinha, fica bravinho e trancafia, né? De novo, os brinquedinhos dele, né? Eu falo que é tipo o Toy Story humano do Alexandre de Moraes. Para ele são todos bonequinhos que ele pega e brinca com a vida, como bem entender dessas pessoas. É um cara nojento, né? Como qualquer outro ditador aí que já tivemos na história. Espero eu que o final dele seja como a da maioria dos outros ditadores do mundo, mas mesmo que ele escape da justiça dos homens, coisa que eu acho que ele não vai, da justiça de Deus, ele não escapa. Esse sujeitinho doente e desprezível é uma das primeiras pessoas que eu conheço no mundo que tem fetiche em torturar gente idosa. Pior do que ele, só mesmo quem bate palma para esse tipo de verme. E por fim, rapaziada, o Monark avisou, né, que vai voltar com o podcast dele no YouTube. Eu sempre gostei de acompanhar o Monark desde o Flow Podcast. Claro, eu não concordo com tudo que ele fala. Já tiveram diversas vezes que ele fez merda, falou merda ou pisou na bola, mas ainda assim, eu acho que ele é um cara bastante necessário aqui na internet. Tem pouca gente que, digamos que seja autêntica como o Monark. O cara realmente é sem filtro. Falso, não dá para dizer que o cara é o que ele é vendido, até porque tudo o que ele recebeu fazendo tudo o que fez foi se foder. Se ele tivesse calado a boca e virado uma cadelinha do sistema, como por exemplo o Felipe Neto, hoje em dia ele tava com um bolso cheio de dinheiro, gozando do maior prestígio, mas porra nenhuma, ele tomava era logo 1 litro de cachaça, fumava 2 baseado e falava o que ele achava ali que era certo. Eu ainda acho que o Monark, caramba, o cara bebia e fumava em todo o programa dele e só falou aquela meia dúzia de coisas que o levaram ao cancelamento. Eu fico imaginando o resto das pessoas com 1 litro de cachaça na cabeça, fumando baseado, o que elas não diriam? E iria sair cada atrocidade da boca de cada pessoa, que provavelmente iria fazer o Monark parecer o cara mais sensato do mundo. Mas enfim, eu vou deixar o link aqui do canal novo dele na descrição desse vídeo para quem quiser acompanhar, né, para quem gostar. Eu mesmo vou seguir o acompanhando, só não sei até quando, né? Daqui a pouco, algum dos poderosos se incomodam de novo com algo que ele disser e mandam aí derrubar o programa dele do ar. Eu particularmente acho que ele não deveria nem estar no Brasil, pelo menos não enquanto isso ainda for uma ditadura. Mas, né, já que o cara é imprudente e faz questão de estar aqui e voltar com o podcast dele, eu desejo boa sorte. Ele vai precisar. E é isso, rapaziada. Essas foram algumas das notícias que eu consegui separar para trazer aqui para vocês. Se vocês curtiram esse vídeo, se inscrevam aqui no canal, deem um like aqui para ajudar na entrega do vídeo e apertem no botão hypar que fica perto ali da seção dos comentários. Amanhã teremos mais vídeos e é isso aí. Um abraço, rapaziada.